E você tem sido, sabe, um testemunho lindo de vida, porque eu falo que o testemunho, a gente tem muitos para contar, mas a persistência que faz a gente chegar à Terra Prometida, não é verdade? Exatamente, é persistência. E você tem sido essa moça, essa mulher perseverante e que a cada dia vem inspirando mais e mais vidas por onde você passa, alcançando tantos lugares, tantas pessoas, não só com a música, porque a música é o talento que Deus te deu, que você está usando para o reino dele, mas a sua vida como um todo é o que mais importa e você tem feito em conjunto, graças a Deus. Graças a Deus. É muito louco, né, como Deus fez e faz na minha vida, né, porque eu falava com Deus, né, em cima de uma laje, num lugar chamado Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E aí o lugar onde eu morava tinha muito mato, era tipo rodeado de mato, era tanto mato que tinha porco, cavalo, tinha tudo isso. E eu lembro que eu subia na laje para falar com Deus por conta do céu. Eu sempre gostei de orar olhando para o céu. E aí, eu vim de uma história muito simples, né? De uma família muito simples. E aí... Sua família já era cristã? Já era. Minha mãe, na verdade, ela se converteu com 19, 20 anos, né? No primeiro filho dela. Só que o primeiro filho Jesus levou. Que ela quis fazer uma barganha com Deus. Ela conta essa história, né? Ela chegou e falou assim, se o Senhor não levar o meu filho, eu te aceito. E aí ela disse que entrou numa consagração, a irmã Teresa, né, que hoje já dorme no Senhor, olhou para ela e falou assim, ó, Deus não vai deixar o seu filho, Deus vai levar o seu filho. E aí minha mãe era católica na época e tal, e veio o Abraão, meu irmão, que hoje tem 27 anos. E aí... ele teve problemas também na gestação, para nascer seria um milagre de Deus. Minha mãe lembra da profecia de novo e não faz a barganha com Deus. Minha mãe chega falando, Jesus, eu te entrego o meu filho e faça a tua vontade. Deu tudo certo, hoje o Abraão é um milagre nas mãos do Senhor, hoje pelos médicos ele não ia andar, pelos médicos ele não ia falar, e hoje ele fala, hoje ele prega, hoje ele é super usado por Deus. E então, tipo, a nossa história foi feita de muitos milagres. E aí minha mãe teve 5 filhos, né, ele foi o primeiro, depois veio eu e mais 3. E aí minha mãe criou a gente tudo na igreja, na Assembleia de Deus, aí crescemos na igreja. Foi lá que eu desenvolvi a área de cantar, porque eu comecei tocando pandeiro. Com que idade era isso? Nossa, acho que eu tinha uns 5 anos eu comecei a cantar no grupo das crianças. E aí com 6, 7 aninhos eu fui pro pandeiro e tal. Aí na Assembleia de Deus tem muito o lance de chamar pra oportunidade. Ai, vamos ouvir a irmãzinha Sara. E eu fui lá cantar e descobriram que eu cantava. Depois disso eu nunca mais parei de cantar. Era todo culto, a Sara tinha uma oportunidade e eu tinha que também solar todos os hinos do grupo jovem e dos adolescentes e das crianças também. Porque a Assembleia de Deus é muito bom. A igreja é muito boa por isso, né? A gente aprende, a gente é muito musical. Lá é tudo música, tudo envolve música. Então, tipo, eu sou muito grata a Deus por ter nascido, né, no evangelho, na igreja, porque eu aprendi muita coisa. O louvor nos aproxima de Deus, exatamente. Né? Se todos louvassem mais, iam perceber, né, o quão mais próximo a gente fica de Deus. Ele habita nos louvores, né? Ele habita nos louvores. E aí eu comecei a cantar e tal. E aí o que aconteceu? Eu sempre eu não tive pai. Meu pai abandonou minha mãe quando a gente era neném ainda, então não tenho nenhuma lembrança dele, não o conheci. Você sentiu essa falta? Como que foi para você ter uma infância? Sim, sem pai. Minha mãe sempre falava assim, ó, porque ela sempre foi muito guerreira, né? Então ela sempre falava assim pra gente, ó, vocês têm pai sim. Vocês têm pai, coloque isso na cabeça de vocês. E o melhor pai de todos. Então a gente desde criancinha ficou com aquele negócio, eu tenho pai sim, Deus é meu pai, Deus é meu pai. E aí eu lembro que eu ia pro colégio e tal, isso eu bem criancinha, eu sempre falei com Deus desde muito novinha. E eu ia, no caminho do colégio, eu ia falando com Deus, tipo assim, como se fosse, tipo assim, meu pai mesmo, sabe? Eu não tinha, ai Deus, hoje foi horrível no colégio, eu contava essas coisas, tipo assim, porque na minha cabeça é meu pai.
então eu vou contar todos os meus problemas, todos os meus perrengues para Deus. Isso foi muito maravilhoso, assim. A minha mãe realmente foi um pai e mãe, assim, de um jeito incrível. Hoje meus irmãos são bênçãos, sabe? Hoje ela vê os frutos daquilo que ela plantou. E aí eu sempre fui muito doida. Eu sempre tive muita fé, assim. Se tem uma coisa que não falta em mim, gente, é fé. Porque eu sempre fui aquela pessoa de acreditar no impossível. Sim. Eu vim de uma família simples e na minha cabeça eu já sabia tudo o que ia acontecer. De tanto eu falar com Deus, Ele me avisava tudo o que ia acontecer. Então, quando eu cantava, ministrava em algum lugar, às vezes eu nem precisava cantar, Deus sempre levantava um profeta, um vaso naquele lugar e falava assim: eis que vou te usar nas nações, eis que vou fazer o seu louvor alcançar outras pessoas. Deus falava tudo, como seria a rota de tudo da minha vida. E eu falei, então isso vai acontecer. Tipo assim, em todos os lugares que eu ia, eu não precisava nem abrir a boca para cantar. E você vê que lindo, né? Como falam, né? Deus nos avisa na sua palavra que nós devemos ser como as crianças, porque as crianças, elas não têm isso de ficar duvidando do poder de Deus. E por isso que elas chegam mais próximas de Deus. É nesse ponto que nós devemos ser como crianças. E por isso que quando a gente leva a palavra para uma criança desde cedo, ela cresce com essa confiança. Aí, porque ela vai vendo os resultados. Exatamente. Porque quando a gente confia, a gente tem resultados. A fé é isso. A fé é exatamente isso. E aí eu comecei a falar com Deus. E aí foi quando a gente morava de aluguel, então a gente ficava mudando de casa em casa. Até que a gente chegou nessa casa, que foi tipo uma provisão de Deus mesmo. A da laje. A da laje. E aí foi onde a gente passou a maior parte do tempo da infância e tal. E aí eu conheci a laje. Era uma escadinha assim, que me dava direto pro céu. E onde estava a laje e tal. E eu começava a deitar lá e ficava falando com Deus. Toda noite, todos os dias. Independente da chuva, de como estava o tempo, eu subia lá. E mesmo se você não estivesse ouvindo, você falava sem se preocupar. Ele não respondeu, ele não falou, não ouvia a voz audível, porque muitos desistem de orar, né? Quando são adultos principalmente, porque eu orei, eu falei com Deus, Ele não falou comigo, eu tô aqui, Ele não me responde. E você continuava. Tava nem aí, gente. Eu orava de qualquer jeito. Todo dia eu estava lá orando. Até hoje eu sou assim, né? Tudo bem que não tem mais a laje, mas hoje o pessoal até fala pra mim, você sente falta da laje? Eu falei, nunca foi sobre a laje. Mas sobre a presença, sabe? A presença de Deus é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Se me perguntassem entre escolher riqueza ou sabedoria ou qualquer coisa da sua vida, se você pudesse ter apenas uma coisa, uma escolha na vida, eu diria com toda certeza que é a presença de Deus. Porque ter a presença de Deus não significa que tu não vai passar por situações complicadas. Você vai passar. Só que a diferença é que um gigante vai cair com uma pedra, uma pedrinha, e vai derrubar ele, sabe? Um cajado abre o mar. Por quê? Não pela pedra, não pelo cajado, mas pela presença de Deus, sabe? Com Jesus a gente vive coisas extraordinárias. E mesmo na provação e até mesmo nos momentos difíceis, você sente paz. É inexplicável. É inexplicável. Tá tudo desmoronando, talvez, tá tudo sendo difícil, mas aí vem o Espírito Santo de Deus e te traz paz. Foi assim a minha vida inteira, assim, eu já passei por situações muito complicadas, muito difíceis, assim, e ser escolhido por Deus, muita gente fala, eu queria ser escolhido por Deus. Não é fácil ser escolhido por Deus. Você vai passar por coisas que em alguns momentos você vai se perguntar, será que tu me esqueceu? Será que realmente o Senhor me vê aqui? Só que eu quero dizer pra você, cara, vale a pena. Vale a pena. Ele tá com você, sabe? Deus sempre está com a gente em todos os momentos. E eu sou muito grata a Deus pela trajetória que Ele me fez viver. Assim, lá atrás, óbvio, né? Eu não vou falar que eu sempre fui forte. Na verdade, eu nunca fui forte. Eu nunca fui forte. Eu não sou forte. Eu me torno forte quando eu descubro o quão fraco eu sou sem Jesus, sabe? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você reconhece pra Deus o quão fraco você é aí que você se torna forte.